Debate OAB Seccional Mato Grosso do Sul. Patrocínio Enzo Volvo, líder em segurança e eletrificação, e HVM Incorporadora. Em breve, novo lançamento. Acesse hvm.com.br. Começamos agora o terceiro bloco do debate com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul. Os três candidatos farão perguntas entre si. Cada candidato fará 2 perguntas, sendo uma para cada adversário em uma só rodada. Perguntas de 1 minuto e respostas de no máximo 2 minutos. Réplicas e tréplicas de 1 minuto. Pela ordem do sorteio, quem faz a pergunta primeiro é o candidato Bito Pereira. O senhor decide para quem faz a pergunta primeiro e o seu tempo de pergunta é de 1 minuto, candidato. Pergunta à ilustre doutora Gisele Marques. Doutora Gisele Marques, a senhora tem história na OAB de Mato Grosso do Sul, já teve a honra de representar a advocacia trabalhando na OAB. Eu gostaria que a senhora relatasse que projetos a senhora efetivou quando esteve na OAB de Mato Grosso do Sul. Obrigada pela sua pergunta, Vitor. Realmente eu participei de várias comissões, Comissão de Seleção e Prerrogativas, Comissão de Defesa do Meio Ambiente. E no final dos anos 90, eu fui eleita como conselheira suplente. Graças ao trabalho que eu fiz, fui chamada para conselheira titular e cheguei em 99 à secretária-geral, na gestão que construiu essa belíssima sede que aí está. Então, assim, eu tenho muito orgulho de já ter contribuído, desde que eu me formei, eu contribuo com a Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, recentemente, eu acabei me afastando da OAB por perceber, assim, um certo distanciamento da ordem em relação à realidade da advocacia e também em relação à defesa da democracia. Eu, assim, no caso, por exemplo, na luta contra o desmatamento do Parque dos Poderes, pelos juristas pela democracia, nós participamos ativamente para impedir o desmatamento do parque e a OAB-MS ela não participou. Foi por isso até, inclusive, que eu e outros advogados achamos importantes organizarmos um outro movimento para que a gente defendesse os direitos fundamentais, os pressupostos que estão na base da nossa Constituição, que é esse catálogo de direitos fundamentais. A senhora ainda tem 42 segundos, candidata. Então, eu gostaria de falar um pouquinho também sobre a questão da participação da mulher advogada, porque como militante da causa da advocacia, eu penso que nessa eleição histórica que nós estamos hoje é uma conquista, porque desde que eu me formei, eu luto por isso, então estou muito feliz de ter feito parte dessa conquista de termos hoje a paridade de gênero nas eleições da OAB. Candidato, próxima pergunta para Raquel Magrini. O senhor tem 1 minuto. Pois não. A chapa mais OAB, doutora Raquel Magrini, que eu tenho a honra de ser o candidato a presidente, tem uma renovação absoluta nos quadros de candidatos à diretoria. Todos os 5 candidatos que estão na nossa chapa de diretoria jamais foram diretores da OAB. Nós temos renovação também nos quadros da ESA, Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul, que será presidida por uma ilustre advogada, professora, doutora e mestre, doutora Lauane. Nós temos renovação completa no quadro do nosso conselho, inclusive através da quebra da cláusula de barreira, que eu tive a honra de ser relator, possibilitando que jovens advogados, e na nossa chapa nós temos 6 advogados nessa condição, com 3 anos de inscrição, que participarão das eleições. Qual é a opinião da senhora a respeito da renovação nos quadros da OAB? Eu agradeço. Desculpe, candidata, eu preciso interromper aqui. Faltou a réplica e faltou a tréplica. Eu peço desculpas a vocês. Então vamos lá, vamos voltar antes que a gente continue com a sequência. Temos aí então réplica seria minha? De 1 minuto. Não, mas a doutora réplica da doutora Gisele. A doutora Gisele já respondeu a minha pergunta. Eu abro mão da réplica e continuo na pergunta que eu fiz à doutora Raquel. Mas ela tem a tréplica. Pois não. Tréplica? Não, como o doutor abriu mão da réplica, eu também abro mão da tréplica. Muito obrigado, doutora. Benefício do debate. Ok, obrigada. Fica mantida a minha pergunta, portanto. Vamos continuar, então. 2 minutos a partir de agora, candidata Raquel Magrini, para a resposta. Eu tive a honra de ser secretária-geral da Ordem, como eu já disse, e diretora da Escola Superior da Advocacia. E quando nós falamos em renovação, nós falamos em renovação de ideias, nós falamos em oxigenação de poder.
Nós falamos em alternância de poder e de troca de ideias para que outros grupos possam, então, compartilhar e trazer aí uma gestão diferente. Por isso que a gente fala tanto em mudança. O fato é que a atual gestão já está aí há longos 8 anos e a advocacia não aguenta mais esperar pela mudança. Não aguenta mais ficar sem ser ouvida, como tem acontecido. Não aguenta mais esperar por uma resposta que não chega, ou apenas de ver notas e ofícios sem qualquer resposta. Nós recebemos inúmeras denúncias nos últimos tempos de que os colegas vão até o OAB e qual que é? Faz um ofício, manda um e-mail, e esse ofício, então, só é reencaminhado sem qualquer atitude da ordem. Então, quando nós falamos em renovação, nós falamos em renovação e resgate da OAB, de uma OAB atuante, protagonista, que vivencia os problemas da advocacia e apresenta a solução falando, agindo. E é isso que eu quero para a OAB-MS. Eu quero que essas ideias, esse movimento, esse novo tempo, tome conta de todos nós, de vontade de novo, de ser advogado, de falar. Porque muitas vezes nós somos emudecidos quando nós não somos ouvidos. Então, esse resgate, este protagonismo é o que eu espero. Segundos, que a partir do dia... Espero não, eu firmo esse compromisso com você. Que a partir do dia 1º de janeiro nós faremos. Nós traremos a voz e a atitude para o OAB-MS. 15 segundos. Então, aproveitando mais uma vez para dizer que dentro desse movimento de mudança, nós temos uma chapa muito representativa de todos os segmentos da advocacia, da capital e do interior. Mais ainda, que agora na nossa chapa não são 6... Candidata. Tudo bem. Obrigada. E agora sim, vamos para a réplica. Então, vamos só confirmar aqui se o cronômetro está ok. 1 minuto para a réplica, candidato. Vitor Pereira. Doutora Raquel Magrini, a senhora responde a pergunta dizendo que pensa numa renovação de ideias. Eu também acho importantíssimo renovação de ideias. Mas eu gostaria de saber como que ela se dá efetivamente essa renovação numa chapa em que a senhora, candidata a presidente, foi 2 vezes diretora do OAB. E seu último cargo, diretora da ESA, a senhora renunciou ao mandato no meio do mandato. O seu vice-presidente, o ilustre advogado André Xavier, foi 2 vezes diretor do OAB, assim como a senhora renunciou ao mandato no último que ele exerceu. O seu candidato à tesouraria, doutor Ademar, foi diretor e também renunciou. A sua candidata a secretária de junta, 3 vezes presidente da OAB de São Gabriel. 30 segundos, candidato. A sua chapa da ESA não tem nenhuma advogada, nenhuma professora. Só advogados e vários deles também, inclusive presidente da OAB de Dourados. Então eu gostaria de saber, efetivamente, é claro que todo dirigente que já esteve na OAB pode voltar, isso é legítimo. Mas como que esse discurso se concretiza de renovação, tendo uma chapa em que a grande maioria dos seus diretores, quase a totalidade da sua diretoria, já esteve na OAB e renunciou aos cargos que exerceram por último? 1 minuto agora para a tréplica da candidata Raquel Magrini. Ok com o cronômetro? Podemos seguir, candidata. 1 minuto. Candidato, o senhor veio falar para mim de renovação. A sua chapa está aí há 6 anos na UAB. O senhor é o continuismo, com todas as letras. Continuismo. O senhor foi 6 anos conselheiro federal e não foi capaz de conseguir implementar as eleições diretas para a OAB. Não basta dar um voto, a gente tem que brigar, agir em nome da nossa instituição. O senhor trouxe vários projetos só sem efetivá-los nenhum. A nossa vontade, a nossa renovação é para ter voz. Quando eu estive lá, fiz várias e várias atuações em nome da advocacia, em nome do advogado e da sua dificuldade de dia a dia. Nós precisamos mudar isso, trazer as pessoas que possam agir, não ficar inertes e observando tudo acontecer sem tomar nenhuma atitude. E digo mais, digo que em relação a essa renovação, o nome a nossa chapa teve que tirar mulheres por excesso de mulheres que estavam inscritas. Então eu tenho esse compromisso sim, com todas as causas da advocacia e com as mulheres especialmente. E agora a gente segue com a candidata Raquel Magrini, que vai escolher para quem ela vai fazer essa primeira pergunta. Estamos com o cronômetro ok? Candidata Raquel Magrini, para quem a senhora faz a primeira pergunta? Eu faço para a doutora Gisele. 1 minuto a partir de agora para sua pergunta. Aproveitando já o meu tempo, eu queria dizer que renúncia tem a ver... O senhor também renunciou à sua candidatura lá em 2012. Quando eu deixei a OAB, foi na tentativa de resgatar as eleições para presidente do conselho, já que eu não compactuo com corrupção. Isso é uma coisa que eu não abro mão. Eu renuncio porque eu não tive apego ao poder, diferente do senhor que está lá há 6 anos, seu grupo não quer sair de jeito nenhum. Então, aproveito, doutora Gisele, para perguntar sobre isso. A senhora, o que a senhora pensa dessas custas judiciais
extrajudiciais e das nossas prerrogativas. Como é que a senhora verifica que está acontecendo agora? Doutora... Agora só um minutinho, Tá. Candidata Gisele Marques, então vai para a resposta, a gente só vai ajustar o cronômetro aqui, ok? A partir de agora, então, a candidata Gisele Marques pode responder 2 minutos. Doutora Raquel, com todo respeito, essa pergunta já foi feita pela CBN, né, em relação às custas judiciais. Eu já respondi, mas como foi perguntado novamente, vou responder novamente. Eu entendo que custas judiciais tão altas, assim como também taxas cartorárias tão altas, acabam comprometendo o acesso à justiça, dificultando o acesso à justiça. Então, a OAB ela tem que lutar fortemente para baixar o valor dessas custas. Em relação às prerrogativas, eu penso que nós não podemos mais depender de um trabalho voluntário dos advogados no sentido de atuar quando há a violação de uma prerrogativa. Por isso, a nossa chapa lançou, ainda no movimento que nós começamos lá na pré-campanha, a proposta de criarmos a Procuradoria de Defesa da Advocacia, com profissionais contratados e pagos. Eu vi que a senhora acabou abraçando essa proposta da nossa chapa, assim como a senhora tem abraçado várias outras propostas da nossa chapa. Eu percebi que nessa reta final, e se caso a senhora for eleita, eu espero que a senhora realmente efetive essas propostas, só que a senhora defende que o procurador da advocacia seja concursado. E eu defendo que o procurador jurídico da advocacia ele seja eleito pela nossa classe, porque não basta ter conhecimento 30 técnico. segundos, candidata. É necessário que sejam advogados com perfil de coragem, com perfil de engajamento para a defesa da advocacia. Por isso, na minha gestão, assim que eu tomar posse, nós vamos criar a Procuradoria de Defesa da Advocacia com profissionais eleitos pela nossa classe. 10 segundinhos, candidata. Encerra? Sim. Ok, então agora vamos para a réplica. Só espero aqui para disparar o nosso cronômetro. Agora sim, 1 minuto para a réplica, advogada Raquel Magrini. Doutora Gisele, eu quis fazer a pergunta novamente porque acho um assunto muito relevante que tem sido pauta da advocacia. Então, por isso que quis até ouvi-la nesse sentido. E queria ressaltar uma outra questão, que é como o governo tem apoiado o candidato Bito. Sabemos que a dificuldade de implementar, que é o que tem acontecido nos últimos anos, de baixar essas custas judiciais, é porque não se tem independência da ordem para dialogar com o governo e conseguir baixar essas custas judiciais. Então, é por isso que eu fiz questão de mencionar. Isso tem inviabilizado o exercício da advocacia. E nesse exercício da advocacia, independência em relação aos governos é fundamental. Principalmente para baixar custas judiciais, baixar custas extrajudiciais e poder falar, porque muitas vezes nós não conseguimos quando nós não temos independência, porque temos que ficar subveniente aos demais poderes. 10 segundinhos, a senhora quer complementar alguma coisa? Não, estou satisfeita. Seguimos aí para a tréplica com a Gisele Marques, a candidata. Pode começar agora, 1 minutinho, candidata. Doutora Raquel, com todo respeito, além do engajamento do governo do Estado, que claramente defende o governo, a candidatura do Bito, a senhora também tem muitos prefeitos, deputados que defendem a sua candidatura. Em Corumbá, por exemplo, eu tenho membros da minha chapa que se sentiram constrangidos, que foram obrigados a tirar foto com a senhora, porque tem cargos na prefeitura de Corumbá e há um engajamento, né, na defesa da sua candidatura. Então, eu acho lamentável o envolvimento dos governos em todos os níveis nas eleições da OAB. Eu quero uma OAB independente para defender a advocacia. 10 segundinhos, quer complementar? 20 segundinhos, na verdade. Ok? Satisfeita. Bom, então vamos agora passar à segunda pergunta feita pela candidata Raquel Magrini. Agora para o candidato Bito Pereira. A senhora tem aí 1 minutinho para fazer a sua pergunta. Doutora Gisele, eu jamais obriguei qualquer pessoa a tirar foto comigo. Eu solicito gentilmente, se o colega se sentir à vontade, ele tira. Se ele não se sentir, ele não tira. Eu jamais obrigaria porque não é do meu perfil. Então que isso fique registrado assim. Assim como o apoio de prefeito de Corumbá, eu sequer conheço o prefeito de Corumbá. Então não tenho qualquer vínculo com ele para que possa dizer nesse sentido. Mas a minha pergunta para o doutor Bito é que eu andei o estado inteiro
e sentiu descontentamento dos colegas com a violação das nossas prerrogativas, mais uma vez o assunto das prerrogativas, abuso de direito, 30 altas segundos. custas judiciais e extrajudiciais. Eu queria saber o abandono mesmo da advocacia. Eu queria saber, ele que também viajou todo o estado, se ele sentiu a mesma coisa. Candidato, o senhor tem agora 2 minutos para responder a pergunta da doutora Raquel, contando a partir de agora. Obrigado, doutora Raquel. Antes de responder especificamente a pergunta, como o meu nome foi mencionado nas respostas e perguntas feitas à doutora Gisele, eu devo dizer que eu não tenho apoio de governo, de prefeitura, nada disso. Eu tenho apoio, doutora Raquel, da advocacia sul-mato-grossense. Eu sou advogado há 22 anos e trabalho pelas nobres causas da advocacia. E eu tenho a honra de ter o apoio da advocacia sul-mato-grossense. Respondendo à pergunta da senhora, falando de prerrogativas, violação de prerrogativas, a senhora está dizendo que a nossa gestão não teve cuidado com isso. Eu devo lhe informar, doutora Raquel, que durante o mandato que eu exerço, e diferente da senhora, eu cumpro meus mandatos até o final, eu não renuncio aos mandatos, eu jamais renunciaria ao voto que a advocacia me dá, como a senhora fez, e esse é um fato, por mais que a senhora negue, no meio do seu mandato, assim como o seu vice, assim como o seu diretor Ademar, eu não renuncio, eu cumpro os mandatos, eu enfrento os desafios. E um dos desafios que eu enfrentei, doutora Raquel, foi ir ao Congresso Nacional lutar por um projeto, que até então era um projeto, e hoje é uma lei, que criminaliza a violação às nossas prerrogativas. A maior conquista legislativa da advocacia brasileira nos últimos 20 anos, com 36 tipos penais que asseguram ao advogado o respeito às suas prerrogativas. A senhora fala de OAB a cada 3 anos. Eu não vejo a senhora na OAB há muito tempo. A senhora vem a cada 3 anos e a senhora fala de continuismo. Quem é candidata pela 3ª vez é a senhora, não eu. Eu sou candidata a presidente pela 1ª vez. Então, se tem algum continuismo, é a senhora que tem perseguido a presidência da OAB há 3 eleições seguidas. Então, nós lutamos por prerrogativas no curso do mandato. Nós não aparecemos a cada 3 anos para falar disso aleatoriamente. E se hoje existe uma lei federal nesse sentido, é uma conquista da nossa gestão. E eu estava lá no Conselho Federal lutando por isso. Então, eu estou na advocacia, trabalhando para a advocacia há 6 anos no Conselho Federal, todo santo dia. Não como a senhora que renuncia a mandatos e que aparece a cada 3 anos com propostas data máxima venda inexequíveis. Ok, agora a gente segue então com a réplica da candidata Raquel Magrini. A senhora vai ter aí 1 minuto para essa réplica a partir de agora, candidata. Candidato, como eu disse, eu não renuncio aos meus valores. E eu sempre que brigo até o fim, como briguei até o fim para que a gente tivesse umas eleições novamente naquele momento, tirando que, aliás, era um compromisso do Conselho Federal que nunca houve as nossas réplicas, as nossas situações e os nossos pedidos. Como acontece com o senhor aqui agora. Nós fizemos vários requerimentos e porque o doutor Felipe Santa Cruz o apoia, nós nunca temos resposta nenhuma do Conselho Federal. Essa é a verdade. 30 segundos. Então, o que tem acontecido ultimamente é que eu não falo porque eu sou silenciada. Eu já fui para fazer requerimento na OAB porque não consegui entrar no TJ. E o que me solicitaram? Um ofício. Não é que eu não participo, é que quando eu vou, vocês nunca dão voz para os advogados. Sempre encastelados num pequeno grupinho, deixando de lado todo o restante da advocacia que não se sente representada por vocês. 10 é por segundos. isso que a gente pede mudança, para que todos nós, advogados de chão, que estão ali trabalhando, possam estar na OAB, falar na OAB, agir Fim do na tempo, OAB. candidata. Ok, vamos agora à tréplica do candidato Bito Pereira. Estamos com o cronômetro. A partir de agora, candidato, 1 minuto para sua tréplica. Doutora Raquel Magrini, talvez por não participar do que acontece no OAB há muitos anos, a senhora não saiba, e esse é um fato, que eu sou oposição ao presidente Felipe Santa Cruz. Aliás, o voto que pleiteia eleições diretas para toda a OAB é meu, está proferido lá e não é pautado pelo doutor Felipe. Aliás, já que a senhora diz doutor Felipe, é bom fazer um registro histórico fático. Quem apoia Felipe Santa Cruz é quem está na sua chapa, doutor Wander Medeiros, que é conselheiro federal. Esse é um fato. Procure no Google, veja as lives, está lá o doutor Wander e o doutor Felipe fazendo live junto, que tem os mesmos propósitos. Né? Eu sou advogado, eu não faço política no OAB. Então, por mais que a senhora se incomode com o fato é que a senhora renunciou. Eu estou no OAB cumprindo meus 20 mandatos. segundos, candidato. E assim continuarei. Eu jamais abandonarei a minha casa, que é a casa da advocacia, que é a casa da advocacia sul-mato-grossense, que é a OAB. A senhora o fez. Esse é um 10 fato segundos. histórico inegável. Né? Eu fico imaginando, será que se a senhora for presidente e tiver uma dificuldade, a senhora vai renunciar de novo? Agora vamos então à pergunta da doutora Gisele Marques. Para quem a senhora faz essa primeira pergunta, doutora? Para o Bito. Candidato Bito Pereira, então, será questionado pela doutora Gisele. A partir de agora, doutora, a senhora tem 1 minuto para a sua pergunta.
Bito, nós temos 16 mil advogados inscritos na OAB de Mato Grosso do Sul. Desses 16 mil, só 10 mil estão aptos a votar. 6 mil não poderão exercer o direito de escolher o presidente da OAB por causa da inadimplência. Eu, como candidata, impetrei um mandado de segurança em favor desses advogados. Eu gostaria de saber, Bito, você, como candidato, o que você está fazendo para garantir o exercício do direito do voto para os 6 mil advogados que sofrerão uma sanção política pelo fato de estarem em dificuldades financeiras? Obrigado pela pergunta, doutor. Só um minutinho, candidato, para eles zerarem o cronômetro. A candidata ainda tinha um tempinho, mas finalizada a pergunta dela. Candidato, por favor, a partir de agora, então, sorteia aí a sua resposta em 2 minutos. Doutora Gisele, muito obrigado pela pergunta. Realmente, isso é um seríssimo problema que nós enfrentamos, e não é só nesse momento, enfrentamos em todas as eleições do OAB. A senhora tem experiência de eleições, eu também, já participamos de vários momentos dessa festa democrática tão importante, e isso é um problema recorrente durante toda a história da OAB. É uma dificuldade, né? Todos nós somos sensíveis a essa dificuldade. Evidente, né? Que nós somos sensíveis a essa realidade. Eu vi que a senhora impetrou o mandato de segurança, mas o fato, né, nós temos uma normativa que é uma lei federal, que assim determina, né? Está previsto no estatuto como condição de votar e também de ser votado, né? Mas eu acho que quem tem uma causa deve lutar por ela. Aqueles colegas que queiram manifestar isso judicialmente, evidentemente têm todo o direito. Eu sou um democrata, eu luto pela democracia da maneira mais ampla possível, que as pessoas tenham direito, tenham acesso. Infelizmente, nós temos um impeditivo legal, que é uma lei federal. Mas eu, evidentemente, sou sensível a essa causa. Aliás, na atual gestão, foi oficiado o Conselho Federal, inclusive na questão da multa, né, doutor Gisele? Porque não é só não poder votar, é ter uma multa que o Conselho Federal aplica. Nós oficiamos como OAB de Mato Grosso do Sul. Infelizmente, não tivemos respaldo de resposta do presidente Felipe Santa Cruz. Muito obrigado. O senhor ainda tem um tempo de resposta? Prefere abrir mão? Não, já. Está satisfeito? Satisfeito com a resposta. Ok. Então agora nós vamos à réplica da doutora Gisele Marques. Concluída então a resposta do advogado Bito Pereira, do candidato. Agora sim, 1 minuto, candidata. Doutor Bito, a nossa lei, o nosso Estatuto da Advocacia, não estabelece como requisito para o acesso ao voto a adimplência com as anuidades. Isso está estabelecido na resolução que regulamenta as eleições. Justamente esse é um dos fundamentos do nosso mandado de segurança. Como não foi concedida a liminar, a despeito de que a juíza disse que realmente se mostra desarrazoada, a OAB impediu o direito ao voto por questões financeiras, nós entramos com uma representação na DPU, que abraçou a nossa causa e ajuizou uma ação civil pública que está aguardando decisão. Sim, é evidente. Só 1 minuto, candidato. Agora sim a gente prepara o cronômetro para começar a contar 1 minuto da tréplica do candidato Bito Pereira. Por favor, candidato. Perfeitamente, doutor Gisele, porque evidentemente as nossas resoluções de regulamento complementam as condições que são previstas no nosso estatuto para dar condições de elegibilidade de ser votado e votar. Esse é realmente, como eu disse, eu sou sensível a essas causas, é um problema e espero que possamos ter a maior amplitude de votação, porque essa festa democrática precisa disso. Eu estou muito honrado de participar dessa festa democrática nesse momento histórico para a advocacia brasileira. Muito obrigado. Ainda temos um tempinho, está satisfeito com a resposta, candidato? Muito obrigado. Ok, candidata Gisele Marques, então agora segue para a segunda pergunta, ainda dentro desse bloco. Para a doutora Raquel Magrini. Raquel, tá isso. Bom. Doutora Raquel, eu vou lhe fazer a mesma pergunta que eu fiz para o doutor Bito. Atualmente, a taxa de inadimplência na OAB alcança quase 40%. Então, eu como candidata, eu não estou apenas no discurso. Eu já estou fazendo pela advocacia, impetrei o mandado de segurança para que o direito ao voto, que é um dos fundamentos, né, o pluralismo político, o Estado democrático de direito, são fundamentos da República Federativa do Brasil, são pilares do Estado democrático de direito, impetrei o mandado de segurança. O que a senhora, como candidata, está fazendo pelos 6 mil advogados inadimplentes que não poderão exercer o voto nessas eleições? Candidata Raquel Magrini responde agora em 2 minutos. Vamos, então, acionar o cronômetro aqui para o começo da resposta. Candidata, a partir de agora, 2 minutos. Doutora Gisele, nós também entramos com mandado de segurança para os colegas que solicitaram apoio jurídico para isso. Não fiz de maneira coletiva,
porque sei dos obstáculos em relação ao que determina a própria regra da OAB, as nossas regras eleitorais, mas os colegas que porventura queiram votar e queiram entrar com mandado de segurança, nós poderemos e daremos o apoio jurídico para isso. Mas o que eu queria aqui aproveitar para deixar registrado no meu tempo é em relação ao que o candidato Bito colocou. Eu vejo que ele omite o fato da carta de apoio para o Dr. Felipe Santa Cruz ter dado pelo presidente que o apoia. O conselheiro federal Ari está na diretoria do Conselho Federal junto com ele. E ele foi nomeado pelo Dr. Felipe Santa Cruz para ser o vice-diretor da ESA Nacional. E vem aqui nos dizer que não tem apoio, não tem vínculo com o doutor, que é oposição ao Dr. Felipe Santa Cruz. Ora, está bem evidente que isso não é verdade. E em relação às eleições diretas, não basta dar um voto. É como eu disse, é agir, é exigir. Os nossos 3 conselheiros federais firmaram o compromisso de mensalmente exigir que seja julgado e que nós consigamos, então, a tão sonhada eleições diretas. Porque o AB fala de democracia, mas não tem eleições diretas. Fala de transparência, mas não dá transparência, não apresenta as notas fiscais, não apresenta nada em suas contas. E fala em celeridade, mas quando vai julgar um desagravo, demora até 3 anos para julgar o processo de desagravo e aí nem é no local onde houve a ofensa. Parece até uma homenagem, né? Quando demora tanto tempo. Então, a OAB tem que ter democracia, ela tem que ter essa vontade de fazer diferente, ela tem que ser célere, ela tem que ser transparente. Esse é o anseio do advogado, que eu assumo o compromisso de trazer novamente para a OAB a partir de 2022. Ok, vamos agora então para a réplica da candidata Gisele Marques. Temos aí a partir de agora, contando no cronômetro, 1 minuto, candidata. Eu penso que os candidatos, eles não têm que ficar presos apenas no discurso. Nós já podemos fazer muito, sim, pela advocacia e estamos fazendo. Estamos aguardando o resultado da ação civil pública que foi ajuizada pela DPU a nosso pedido para que todos os advogados, inclusive os 6 mil que estão com dificuldades financeiras, possam votar nessas eleições do dia 19. Fiquem atentos, vocês que não estão conseguindo arcar com as anuidades para ver o resultado e talvez vocês possam ir às urnas. Satisfeita com a resposta, candidata? Vamos então agora à tréplica da candidata Raquel Magrini. A partir de agora, candidata, a senhora tem 1 minuto. Eu concordo, doutora Gisele, a gente tem que agir sim. Isso nós vamos fazer na nossa gestão a partir de janeiro. Tenho certeza que serei presidente da OAB, sairei vencedora dessas eleições para operar essas mudanças que a gente tem dito. E aproveitando para dizer aqui, esclarecer uma outra situação, que nós temos o Conselho da Jovem Advocacia, que não é para dar voz a apenas 6 advogados. É para dar voz a todo jovem advogado. Nós temos mais de 70 membros, porque agora as próprias subseções estão criando também o Conselho do Jovem Advogado para trazer esse caráter consultivo, consultar a jovem advocacia, trazendo a pauta e resolvendo lá com o Conselho Seccional. Então, a nossa representatividade da jovem advocacia começa, inclusive, por fiscalização do piso salarial, coisa que não tem acontecido nos últimos anos da OAB. Nós precisamos fiscalizar o piso salarial do jovem advogado. 10 segundos. E esse Conselho Seccional da Jovem Advocacia já colocou como pauta prioritária logo no começo da nossa gestão. Terminamos então aqui o 3º bloco do nosso debate. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.